Olá, menino Hugo! Como é que estás? Será que ainda me apanharam a ver águas de São Sim, Martinho? águas de São Martinho, e tão bom ainda podermos falar das águas de São Martinho. É verdade. Por acaso houve uma vez que falámos das águas de São Martinho, se te lembras? Pois E foi. mandaram-nos 700 litros de águas de São Martinho. Foi Estávamos ótimo. a beber água de São Martinho. Eu próprio cheguei a tomar banho em água de São Martinho. Claro, lavar a cara. Sim, o famoso verão de São Sim, Martinho. sim, sim, sim. Queres trilha? Adoro trilha. Hoje vamos viajar a um sítio que eu sei que tu gostas tanto. Bora! Vamos para o inferno. Oh. Até já vou Ai, explicar adoro, porque, adoro. porque escolhemos esta trilha. Neste dia estávamos em 1844. E lá vai ele tão longe. Ai, caroças! Pancada. É verdade. E morria numa terra que hoje é famosa por razões diferentes deste século XIX. Morria em rabo de peixe. É verdade. O meu rabo de peixe? O teu rabo de peixe. Xiça. Hoje conhecida por uma série, por essa Claro. coisa que aconteceu ali tão particular. E ele morria em 1844. Ainda não havia nada dessas coisas. Nada. O máximo eram umas coisas que se fumava. Sim, sim, Não, sim. Dava sono só. Exatamente. E morreu aos 58 anos. Tão novozinho, tão novinho. É verdade. Falamos. Nem água de rabo de peixe. De dois. Deu vida. Por acaso é mesmo novito, 58 É, novito, então não é? anos. Falamos hoje do jornalista açoriano Manuel António Vasconcelos. Manel Tó, como era tratado, rabo de peixe, seguramente. Ele morre em rabo de peixe, mas até não nasceu em rabo de peixe. Ele nasceu em 1786 na Bretanha, portanto era francês. Não, Estou a brincar. também a minha Bretanha, da Ilha de São Miguel. É verdade, a Bretanha é um sítio, é uma freguesia em São Miguel, nos Açores, e fui até ver onde é que vem este nome, mas não há uma ciência certa, digamos. Há uma espécie de lenda que diz ser por causa de um povoador que terá vindo da ilha britânica, que se chama Bretanha, que é a maior ilha da Grã-Bretanha, ou então do Ducado da Bretanha, que fica em França. Francês. Uhum. A minha fonte favorita, por acaso ainda não trouxemos aqui, mas é um tipo que eu admiro imenso, o historiador açoriano do século XVI, Gaspar Frutuoso. Era um padre, historiador, e ele aponta mais para ser por causa da geografia rochosa, daquela ponta da ilha, assim, uma coisa que lembraria provavelmente ok. das ilhas da Portanto, Grã-Bretanha. geologicamente. Sim, é mais a parecido. paisagem, parece a Bretanha. Claro que o Gaspar Frutuoso nunca deve ter saído de lá. Sim, sim. Muito incrível. Este historiador, devemos cá trazê-lo. E pronto, eu também aponto exatamente na mesma direção que o Gaspar Frutuoso, desde miúdos que apontamos Sim, sim, sim. nessa E direção. nem está a apontar para quem? É um homem, viveu no século XVI, ainda hoje uma referência. É referência, claro, sim, nos sim, Açores. sim, sim, sim. Toda a gente o adora e vão lá pôr até tu já vais sempre pôr Uma flor. velazinha. Sim. Cemitério. Hugo. Ele foi um homem extraordinário, agora não o Gaspar Frutuoso, que também foi, mas falamos do nosso Manuel António Vasconcelos. Calhou-lhe viver num período muito conturbado da história de Portugal, como toda a Ora, gente. cá estamos nós. Pode ser americano. Como uns milhões. Pode ser qualquer coisa. Vocês só fazem períodos conturbados na Pois, história. pois. No caso, são os anos que marcaram o final do absolutismo. E ele foi um ferranho liberal. Uau. Ferranho mesmo, era muito liberal. Ele era homens, era mulheres, Sim, era rabo sim, de peixe, era boca de claro. sapo. Não tinha horas sequer. Quer lá saber. A qualquer momento. A oportunidade é que faz a honra da coisa. Exatamente. Ele, entretanto, vai para o continente. Eu temo tanto que haja pessoas. Familiares do... Eu temo tanto. De vez em quando António Vasconcelos. estou in the zone contigo e eu só temo. Ai, meu Deus. Não, está tudo bem. Do Gaspar Frutuoso não há, até porque ele era padre. Sim, não é? sim. O nosso Manuel António Vasconcelos vai para o continente. Porquê é que ele vai para o continente? Ele tinha muitos pontos em cartão e andava a fazer a coleção dos pirexes do continente. Sim, E sim, então dos lá foi copos de vinho e não sei o quê. Brinco, falamos do continente, ou seja, a parte continental de Portugal que fica, vou dizer aqui vagamente, numa das pontas da Europa. Mas já muito numa ponta. Ele vai ser deputado agora no continente. Vai representar a então chamada Província Oriental dos Açores. Como parlamentar, ele era um orador brilhante, está assim descrito em muitos sítios, e vai defender muitas coisas. A abolição dos morgadios. O que é um morgadio? Era um sistema muito antigo que permitia, a ideia era concentrar a riqueza de uma determinada família, fazendo com que todo o património de uma só família fosse herdado única e exclusivamente pelo filho mais velho, a que se chamava o morgado. E, portanto, isto permitia que essas famílias conseguissem manter... Preservar a coisa. Claro. Falámos disso às vezes aqui, o que fazia com que os filhos segundos e terceiros ou fossem para a carreira das armas, ou fossem para a carreira eclesiástica. As mulheres casaram porque a herança era zero. O filho mais velho herdava o seu morgadio, portanto herdava tudo dos seus pais, e os outros filhos, bem, há histórias até de gente que passou mal, Imagina. duas criadas
consideradas no máximo. Sim, E sim. ele vai lutar contra o fim, vai lutar, aliás, para o fim dos morgadios. Funcionava contra... quase um espelho do estilo monárquico, não é? Quase uma ideia. Sim, era bem, sim, aliás, eles acabam precisamente com o Pois. liberalismo em Portugal. Sim. Pois. Ainda em monarquia, claro, mas com o liberalismo. E ele falava contra si próprio. Ele era herdeiro do importantíssimo morgado da Lomba Grande, em São Miguel. Era uma herança a que ele renunciou, de vontade própria, claro, e foi dividir com a mãe e com os seus outros irmãos. Depois, Era bonzinho. era um homem incrível. Depois há essa vitória da extinção dos morgadios. Ele vai continuar as suas lutas. Muitas coisas. A construção de ilhas, de portos de abrigo, aliás, na sua ilha, de um hospital. Há coisas até que o lembram lá na ilha, sobretudo na ilha de São Miguel. E é ele que deve as freguesias de povoação e as capelas lhe devem a sua elevação a vilas. Mas nós trazemos-lo aqui hoje por outra razão, porque ele fundou com o seu irmão em 1835 aquele que é o mais antigo jornal português ainda em circulação, Uau. o Açoriano Oriental. Na verdade, não só o mais antigo português, como é mesmo um dos mais antigos do mundo, dos que ainda se escrevem e se lêem. É incrível, Claro, não é? é awesome, é Sim. incrível mesmo. E ser É nosso. incrível. Sim, é Ser maravilhoso. propriedade também da cultura portuguesa. Claro, e vamos, antes disso, antes de falarmos do Açoriano Oriental, fazer uma breve viagem. Breve, comigo nunca não me Claro. convidem. Para isso escolhem outras pessoas. Sim, 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 sim. Claro que ele vai referenciar alguma tipografia. Por acaso Claro. até sei o nome da primeira tipografia do primeiro jornal, mas não vou dizer. Uma viagem pela história da imprensa em Portugal. Na verdade, até mesmo antes de haver imprensa, desde o início da fundação do reino, que existe esta necessidade de, se vamos lhe chamar, um abuso chamarmos de imprensa ou jornalismo, mas a imprensa é mesmo que não havia imprensa, não é? Mas a necessidade de registar e de até publicar as coisas que estavam a acontecer à atualidade, não é? Não chamamos de jornalismo, claro, mas são as crónicas do seu tempo. E é assim mesmo que as conhecemos, as crónicas, aquilo que nós todos estudámos no liceu, a famosa crónica de Dom João I, do Fernão Lopes e outras. Mas no século XVI, tal como aconteceu no resto da Europa, começam a aparecer, de facto, os folhetos. Folhetos, e já impressos, claro. Às vezes também reunidos em livros, com notícias, com histórias que iam acontecendo. E depois, no século a seguir, o século XVII, nasce a ideia dos periódicos. O que é que são os periódicos? São notícias que já são publicadas com regularidade. Esta sai sempre, não é só uma coisa única. Olha, fiz aqui uma coisa, queres ver? E ele, fiz aqui outra. E agora vou passar a fazer todos os meses, que é para vocês aprenderem. Muito giro. Aparece Até então... porque a mecânica potenciava coisas como esta, não é? Claro, a imprensa Dar é a uma revolução garantia nisto, de sim. que... E fomos seguindo mais ou menos aquilo que também se fazia no resto Pelo da mundo. Europa. E aparecem publicações interessantes. Os descobrimentos mais atrevidos, por exemplo. Estou a brincar. Aparecem, de facto, duas publicações que vão tratar de temas muito diversos. Eram quase até às vezes enciclopédicos e uma coisa. Mas o primeiro jornal periódico regular, no caso mensal, nasce em Portugal em 1641. Curiosamente, um ano depois da restauração da independência, porque foi esse exatamente o motivo. mote, claro. Era para reforçar um sentido patriótico e nacional, era quase um veículo de consolidação da independência. Chamava-se a Gazeta, ou a Gazeta da Restauração. Era um jornal sobretudo político, mas de vez em quando também trazia peças ou reportagens sobre a vida mundana de Lisboa, na altura. Quem andava a comer quem, em que posições, Claro, se era claro. como... Que é o que interessa. É essa a fugacidade. não é? Quanto é que pagou? Disseste isso? Não, foste Fui eu tu. que disse. Mas entrei na que tua horror. mente e pôs na tua boca. Mas é verdade, trazia notícias de Portugal, mas também ia acompanhando os avanços e os recuos da história da Europa, cheia de guerras e de coisas assim. Na altura era, de facto, a atualidade. Ou seja, trazia o mundo a Portugal, mas também levava notícias de Portugal aos portugueses que viviam fora, que na altura eram sobretudo os diplomatas e, portanto, pessoas que estavam a fazer política lá fora e que iam acompanhando assim os meandros da política do reino. Extingue-se a Gazeta e vai Fascinante nascer... isso. É fascinante, é incrível. fascinante É mesmo mesmo. incrível. Há coisas destas que ainda se conservam e podem-se ler. Nasce o Mercúrio Português, que era um veículo de propaganda política sobre, não necessariamente Portugal, mas sobre França, para acompanhar o que estava a acontecer Ok. nesse... Ideias vanguardistas, não é? Com Sim. alguma. Ou seja, às vezes imagina, havia guerras na Europa, não é? E Portugal alinhava-se mais para um lado e mais para o outro. E eram essas notícias
notícias que iam dando, claro, propaganda, fazendo um bocadinho de propaganda contra o país que Portugal não estava a apoiar e a favor do país que o estava a apoiar, se fosse Espanha, fosse França, fosse Inglaterra, etc. Sempre repetimos as coisas, não é? No fundo. Tal e qual. Sim, era um veículo também de propaganda política, claro. Mas é que o século XIX que vai a imprensa profissional chegar a Portugal e, em boa verdade, ao mundo, não é? Aparecem os grandes jornais, já com os seus diretores, com os seus jornalistas. Eram publicações que já viviam das assinaturas, também da publicidade e um bocadinho menos, era menos importante nestas coisas todas, as vendas dos jornais. Até porque eram, sobretudo, exclusivos das elites que se liam e que se interessava por esses assuntos. E que podiam ler, não é? Conseguiam E que até... sabiam ler e eram alfabetizadas, exatamente. E depois é à medida que o país se vai industrializando e alfabetizando, começam a chegar mais pessoas e os jornais tornam-se, de facto, o principal veículo de informação. E não só de informação, é muito engraçado. Agora lembrei-me do Bordal Pinheiro, que começa também a fazer os seus jornais no final do século XIX, com os seus jornais ilustrados de sátira, também muito importante na imprensa, até para o povo analfabeto que assim percebia com aquelas caricaturas o que estava a acontecer. Era quase um cartoon, era um cartoon, quase emojis da atualidade. Aparecem muitos jornais, cada qual com a sua inclinação política, e sabia-se qual era a inclinação política de cada um. E também as revistas periódicas, que iam tratando da atualidade, mas também iam já anunciando, isto é giríssimo de ver. É tão fascinante. Espetáculos, Isto. é muito. Isso já muito. se encontra tudo, até online, na Biblioteca Nacional, consegue-se ver isso. Digitalização das coisas. Sim, e às vezes acompanhamos carreiras que nós não fazíamos ideias de figuras que passam por cá, ou vêm ao São Carlos, não sei o quê, há uma exposição disto, há uma exposição daquilo, muito interessante. E também artigos sobre cultura, não é? Sobre livros que saíram, etc. E os intelectuais, os escritores, até os políticos, começa a nascer aqui a crónica, o artigo de opinião. Nós sabemos, o Camilo, o Essa, quase todos, o Ramalho Ortigão, todos eles, muitos livros que nós hoje conhecemos foram publicados em fascículos em jornais. Eu não queria dizer sem mentir, mas vou dizer, o Amor de Perdição, por exemplo, o Primo Basílio, saíam em fascículos nos jornais. Claro, é muito interessante. De nomes, não podíamos deixar de falar no primeiro grande jornal profissional português, Diário de Notícias, fundado em 1864. É o primeiro jornal que existe como negócio. É uma empresa, é um negócio. Sim. Que vai informar, mas também vai trazer para cá para aquilo que puxa a comprar. Portanto, com essa necessidade de, vejam lá, o crime de não sei o quê, para as pessoas comprarem o jornal. É um modelo de negócios que pode parecer, era uma empresa, mas acaba por ser sustentável, porque permite que o jornalismo fosse mais independente, porque não necessitava de mais dinheiro nenhum, senão o dinheiro que conseguia ele próprio fazer. Foram aparecendo muitos outros títulos, como o Século de 1880, o jornal portuense Jornal de Notícias, em 1888. Claro, depois aqui as regiões a ganharem as suas vozes. Claro, e muita imprensa também, também regional, claro. Sim. Os jornais vão romper em força, sobretudo no início do século XX, acompanhando, claro, o fim da monarquia, a República, todos aqueles movimentos, socialismo, comunismo, anarquismo, tudo isso. As guerras cada mundiais, qual tinha os seus, claro. tudo isso, sim, Tudo. e cada desses movimentos tinha o seu jornal. Nós falamos tanto aqui, a luta, a República, etc. E eram veículos importantíssimos também de doutrina política. Durante a ditadura, a censura vai alimentar os jornais tradicionais e a resistência fazia isso, por exemplo, nas páginas do jornal Avante, que todos vamos falar, claro. Com a liberdade vai chegar o Semanário Expresso, que na verdade tinha começado em 73, depois os tabloides, o Correio da Manhã, e nos anos 90 aparece o Público, foi assim uma sensação também quando apareceu. A tudo isto assistiu da sua redação em Ponta Delgada o Açoriano Oriental, que existia antes de qualquer um destes nomes que nós falámos. Nós escolhemos esta banda sonora do filme Cinema Paradiso porque acho que há qualquer coisa nesta persistência, nesta dedicação de fazer diariamente, lembra? É um jornal diário, Mesmo. um jornal durante quase 200 anos, que eu acho que lembra aquela persistência e dedicação com que se levava também o cinema a tantos sítios. No fundo, é levar o mundo às pessoas. Nós estivemos a falar do passado, mas como nós dissemos, o Açoriano Oriental continua a sair todos os dias e por isso é a altura de falar do presente e fomos ouvir, claro, a atual diretora que se senta na mesma cadeira, não sei se será exatamente na mesma cadeira, figurativamente. Está muito bem amanhada, está muito bem, está conservado. Usa os mesmos sapatos Sim. em que se sentava o nosso morto no meio do século XIX. Hoje quem lá está é a Paula Gouveia que nos fala. Olá Tiago, olá Hugo. Cá estamos aqui na rádio a falar de jornais. Logo aqui neste meio de comunicação incrível. Estaria longe da imaginação de quem viveu no século XIX. Duvido que Manuel António Vasconcelos alguma vez imaginou que 189 anos depois de ter publicado o primeiro número do Açoriano Oriental pudesse acontecer tal coisa. Duvido mesmo que adivinhasse sequer que a sua criação teria vida tão longa. Talvez nunca lhe tenha passado pela cabeça que um dia o Açoriano Oriental teria uma mulher como diretora. Mas cá está o Açoriano Oriental, resistente e a caminho dos 200 anos, e mantendo o estatuto do jornal mais antigo português ainda em publicação, de que muito nos orgulhamos.
Mas não julguem que este jornal se deu à velhice. Não. Tem uma equipa jovem, empenhada e dinâmica. Tem sede em Ponta Delgada, mas não é alheio ao que se passa no país e no mundo. Não teme ousar e experimentar novas soluções de comunicação, dar espaço a novas vozes, ter mais jovens, mais mulheres, a par dos mais velhos e experientes, ou seja, ser o espelho da sociedade da qual faz parte. Fiquem bem e subscrevam o Sereno Oriental. Basta ir ao site. É assim Fica mesmo. aqui este apelo e hoje despedimos para o lugar onde está menos uma hora neste preciso momento. O Manuel António Vasconcelos morreu faz hoje 180 anos.